Você já sentiu um arrepio ao ouvir a palavra Apocalipse ecoando nas notícias? Confesso que é como um chamado, um convite para compartilhar a esperança que reside nas Escrituras sobre o futuro. E parece que não sou o único. Uma pesquisa recente de uma organização americana de grande alcance revelou algo surpreendente. A maioria dos evangélicos anseia por ouvir seus pastores ensinarem mais sobre o Apocalipse e o fim dos tempos. Eles sentem falta dessas abordagens nas igrejas. Essa constatação serve como um alerta carinhoso para aqueles líderes que priorizam temas de autoajuda em detrimento das verdades cruciais da nossa fé. É aí que o estudo aprofundado do Apocalipse se torna vital, capaz de gerar uma profunda transformação espiritual em sua comunidade. Permita-me desmistificar essa palavra. À primeira vista, pode soar enigmática. Apocalipse. Em grego, a palavra original é apocalipsis. Curiosamente, se a dividirmos, encontramos calipto, que significa sombra. Já o prefixo apo é uma preposição rica em significado. Indica algo que sai, que se distancia, que é retirado. Pense em apóstolo, aquele que é enviado para longe para pregar externamente, ou apostasia, o ato de se afastar do povo de Deus. Portanto, ao unirmos apo com calipto, chegamos a Apocalipse. E o que está distante da sombra se encontra à luz. É por isso que Apocalipse significa essencialmente revelação. Fascinante, não é? É a revelação de Jesus Cristo que Deus Pai lhe concedeu para mostrar aos seus servos os eventos que, em breve, devem acontecer. Contudo, o fato de ser uma revelação divina não elimina a existência de diferentes interpretações entre cristãos sinceros. É com essa consciência que trago à mente uma frase de Santo Agostinho que considero fundamental. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, caridade. Especialmente caridade e respeito por aqueles que enxergam as Escrituras de maneira diversa da minha. Assim, com profundo respeito pelas diferentes perspectivas, confesso que estou prestes a compartilhar uma convicção que pode soar impactante para alguns irmãos evangélicos que acompanham este canal. Eu não creio no arrebatamento da igreja. E talvez você se surpreenda ao saber que não estou sozinho nessa visão. Uma pesquisa realizada sobre religião e vida pública entrevistou mais de 2.200 líderes evangélicos de cerca de 190 nações diferentes e revelou que 32% deles também não creem em um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Quando uma pesquisa similar foi conduzida com teólogos norte-americanos, o número daqueles que negavam ou nutriam sérias dúvidas sobre o arrebatamento saltava para cerca de 60%. Para aqueles que talvez não estejam familiarizados com essa doutrina, uma parcela significativa dos cristãos evangélicos, especialmente pentecostais e neopentecostais, acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá em duas fases distintas. A primeira seria um retorno secreto para arrebatar ao céu os crentes, tanto os que já morreram quanto os que estiverem vivos, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Nessa perspectiva, multidões de pessoas desapareceriam repentinamente. Aquela brincadeira nos para-choques. Cuidado! Em caso de arrebatamento, este carro ficará sem controle. Uma forma bem-humorada de ilustrar essa crença peculiar. A lógica por trás dessa ideia do arrebatamento é que, após esse súbito desaparecimento da igreja levada por Cristo, a terra passaria por um período de 7 anos de intensa tribulação, sob o domínio do anticristo, que perseguiria tanto os gentios quanto Israel. Acreditam que durante esse tempo,
os judeus se converteriam a Jesus. Somente após esse período é que Cristo retornaria em glória e majestade. Em sua segunda vinda visível, acompanhado daqueles que foram previamente arrebatados, para então reinar por 1000 anos sobre a terra. Em linhas gerais, a teologia do dispensacionalismo, a base da doutrina do arrebatamento secreto. No entanto, e aqui reside um ponto crucial, apesar do grande interesse e da forte adesão de muitos cristãos a essa visão, ela não se apresenta de forma explícita e inquestionável nas páginas da Bíblia Sagrada. Mesmo que se argumente que as bases estão ali, é um fato histórico notável que desde a época em que o apóstolo João escreveu o Apocalipse até aproximadamente o ano de 1830, essa doutrina era desconhecida. Em outras palavras, tivemos mais de 1800 anos de fé cristã, sem que essa ideia de um arrebatamento secreto sequer viesse à tona. O primeiro a articular essa doutrina foi John Nelson Darby, um pregador anglo-irlandês do século XIX. E a origem de sua inspiração é no mínimo curiosa. Ele se baseou nos escritos de um padre jesuíta espanhol, chamado Francisco Ribera, buscando refutar a interpretação protestante da época que via o anticristo de Apocalipse 13 como o próprio poder papal europeu, projetou a profecia para um futuro distante. Essa é uma questão de registro histórico, algo que pode ser facilmente verificado em diversas fontes. Pense nos grandes reformadores da fé: Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos Morávios, os Wesley. Nenhum deles abraçou a ideia de um rapto secreto da Igreja. Pelo contrário, sua compreensão era unânime. Haveria um único e inequívoco retorno de Jesus, um evento que se manifestaria em uma única etapa, visível e gloriosa para todo o planeta, e não um arrebatamento pré-tribulacional. Foi somente no alvorecer do século XX que essa interpretação do fim ganhou popularidade, impulsionada pela chamada Bíblia Anotada de Scofield e outros evangelistas da época. Não sou estranho que uma doutrina tão complexa, tão detalhada e que se alega ser fundamental para a fé bíblica seja uma completa novidade na vasta história do cristianismo. É intrigante que nenhum servo de Deus a tenha discernido ao longo de 2 milênios de história da Igreja. Certa vez, um pastor evangélico muito respeitado me disse com a melhor das intenções: Deus precisa retirar o seu povo da terra antes da grande tribulação. Ele argumentava que ao longo da história sagrada, em todos os momentos de juízo divino sobre as civilizações, Deus sempre livrou seus fiéis. Lembrou de Noé no dilúvio, de Ló na destruição de Sodoma, de Israel nas 10 pragas do Egito e da promessa de livramento da Igreja na hora da provação que virá sobre toda a terra, citando Apocalipse 3:10. Guardarei você da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Mas espere um instante. Pastor, guardar é proteger? Não necessariamente remover de um lugar para outro. Em nenhum dos exemplos que você mencionou, Deus arrebata seu povo para evitar o sofrimento do juízo. Pelo contrário, Ele os protege em meio ao juízo. Jesus mesmo orou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Noé estava seguro dentro da arca, mas permaneceu em meio ao dilúvio. Ló foi protegido pelos anjos, mas correu em meio ao fogo que caía sobre Sodoma. Ele não foi secretamente arrebatado. Os hebreus, sem dúvida, foram poupados das pragas que afligiram o Egito, mas permaneceram na terra de Faraó, enquanto as pragas se manifestavam. Com todo o respeito àqueles que pensam diferente, não encontro nas Escrituras Sagradas nenhuma passagem que ensine claramente a volta de Jesus em 2 etapas distintas, uma secreta e outra visível.
Mas sei que alguém pode argumentar. Paulo deixou bem claro em 1 Tessalonicenses que seremos arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens. E ser arrebatado é ser tomado de modo súbito, sem que ninguém veja. No dicionário, verá a palavra arrebatado. Não carrega inerentemente a conotação de um ato secreto, nem em português, nem no grego original do Novo Testamento. Inclusive, essa mesma palavra, harpazo, pode ser traduzida por roubar, como vemos em Mateus 12:29. E observe que, nesse contexto, o sentido é claramente de algo visível. Jesus diz que ninguém pode roubar ou arrebatar a casa do valente, menos que o amarre. Ora, se fosse um ato secreto, o valente nem sequer perceberia. Sei que, nesse texto, o valente representa o inimigo de Deus, e como ser espiritual, ele precisa ser amarrado para que a igreja já salva ou já arrebatada para a salvação. Mas isso não enfraquece o argumento etimológico de que a palavra original não implica necessariamente uma ação oculta ou secreta. Aliás, se observarmos com atenção, todos os trechos bíblicos comumente interpretados como referências ao arrebatamento secreto da igreja trazem em seu contexto a imagem maior de uma vinda inesperada, mas gloriosa e visível a todos, inclusive aos ímpios. Certamente o tempo aqui é limitado para uma análise detalhada de cada passagem, mas gostaria de destacar uma delas. Mateus, capítulo 24, versículos 40 e 41. Ali lemos: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Seria essa a descrição de um arrebatamento secreto? Acredito que não, por 2 razões importantes. Primeiramente, essa passagem sucede os versículos 30 e 31 do mesmo capítulo, que descrevem a visibilidade global do retorno de Cristo. Portanto, é após essa vinda gloriosa que esses eventos se encaixam na narrativa. Em segundo lugar, a comparação que Jesus faz imediatamente antes é com os dias do dilúvio. Este é um ponto crucial para a compreensão deste trecho. Em sua Bíblia, você pode ler: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia e bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Note que aqueles que foram levados pelo dilúvio são os que pereceram. Da mesma forma, na vinda do Filho do Homem, um será levado e o outro será deixado. Ou seja, um será levado à perdição, assim como os ímpios foram levados pelo dilúvio, e o outro será poupado, assim como a família de Noé. Portanto, a análise textual nos indica que os que são deixados são os que alcançam a salvação e os que são levados são os que se perdem. Convido você a examinar sua Bíblia com atenção e verá que essa interpretação se sustenta. Agora, independentemente de qualquer divergência interpretativa ou teológica, há uma verdade que proclamo com convicção, seja qual for a sua fé ou mesmo que você não siga religião alguma. Espero que você concorde comigo neste ponto fundamental. Jesus ama você e a mim, e se permanecermos fiéis a Ele, Ele retornará para nos levar ao reino que Ele mesmo prometeu. Sua promessa é inabalável, e o Apocalipse é a certeza que ambos temos dessa verdade. Portanto, se você compartilha dessa sede por compreender as profundezas das Escrituras, se anseia por desvendar os mistérios do Apocalipse com uma perspectiva bíblica fundamentada e um coração aberto ao diálogo, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se agora mesmo no canal.
Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos estudos e reflexões sobre as profecias bíblicas e outros temas fascinantes da Palavra de Deus. Deixe seu comentário abaixo com suas perguntas, suas opiniões e o que mais te intriga sobre o livro do Apocalipse. Juntos, podemos explorar as Escrituras com respeito, buscando a verdade e fortalecendo nossa fé. Lembre-se, Jesus ama você, e a promessa do seu retorno é a nossa esperança.